Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje vamos ter uma live. A live de hoje é sobre TCC. E a live de hoje é para você que está na faculdade e quer fazer o seu TCC, não sabe como fazer seu TCC, não sabe por onde começar o seu TCC, onde encontrar uma referência, como escolher seu orientador. Nós vamos hoje tratar aqui sobre esse tema com a professora Jéssica. A professora Jéssica é especialista em TCC. Vamos aqui convidar a professora Jéssica. Vamos convidar a professora Jéssica para participar aqui da nossa live. Vamos ver se chegou o convite da professora Jéssica. É um tema muito bom. A professora Jéssica não está conseguindo entrar, mandou aqui. Vou mandar de novo o convite. Professora Jéssica, venci o TCC. Convite enviado, professora. Vê se agora dá certo. Vê se você consegue entrar. Aí, Agora foi. Tudo bem, professora? Como é que você vai? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Se apresenta aí para os nossos seguidores, nossos ouvintes aqui hoje, que estão ansiosos para te conhecer. Eu fiquei feliz, muito feliz com o convite. Já te digo o porquê, se eu conseguir colocar um filtro aqui, não vou conseguir, vou deixar pra lá. Porque a gente vai na cara limpa. Tava trabalhando aqui, parei de falar com vocês bastante. E o motivo da minha felicidade com o teu convite, justamente, é porque exame de ordem, quando eu falei, quando eu te conheci, eu falei, ela trabalha com exame de ordem. E uma grande dor lá dos meus alunos com o TCC é justamente conciliar TCC e OAB, né? É verdade. Então, assim, eu falei, vai ser uma oportunidade bacana da gente conversar, da gente bater um papo sobre isso e falar um pouco mais com o pessoal sobre como organizar, quais são as dicas principais para fazer um TCC. Mas quem sou eu para falar de TCC, né? Deixa eu explicar aqui quem é a professora Jéssica, como é que eu cheguei aqui. Então, eu comecei a pesquisar na graduação, sou bacharel em Direito, advogada. Tenho mestrado também na área... Meu mestrado, na verdade, ele é interdisciplinar, mas o doutorado, ele é em Direito. Eu preferi fazer mestrado de maneira íntegra, aprender a pesquisar com outras áreas, inclusive da saúde. E hoje, minha pesquisa ela é em Direito Digital, direito doutoral aqui, junto com o que eu aprendi na internet, porque eu tenho um projeto que chama Vence TCC, que é justamente para ajudar graduandos e pós-graduandos a vencerem essa fase que é tão complicada para alguns, mas quando a gente aprende a parte de iniciação científica, a gente fica mais tranquilo e as coisas fluem. Então, minha missão aqui no digital é isso, facilitar essa parte de... A ajuda do TCC, né? E eu até comentei aqui no início da live, quando estava tentando te chamar, que essa live seria importante para quem está ali na faculdade e está fazendo na fase do TCC em monografia. Mas não se resume a isso de forma alguma. Por quê? Porque quando a gente vai para pós-graduação, seja pós-graduação lato sensu ou estricto sensu, a gente lida com artigos, tem que ter publicações de artigos, às vezes é uma monografia também. Só quem já fez o mestrado, já passou por um mestrado, para saber a necessidade de aprender a fazer um artigo. E o TCC é a sua base, né? É o início ali, porque você vai te dar uma direção, vai te dar uma noção de como agir ali numa pós-graduação e no mestrado, né, professora? Totalmente, totalmente. Quando a gente começa a pesquisar, desde a graduação, tem essa base científica, por isso eu gosto muito, lá embora seja vencer o TCC, acho que minha missão é mais assim, desmistificar isso, vencer até essa questão do TCC em si como um monstro, como uma dificuldade, e que, na verdade, se a gente tiver a parte, uma base científica correta, mesmo no curso de Direito, quando chegar lá no 10º semestre, vai ser muito mais fácil lidar com o TCC. Eu acabei de fazer um post lá na página justamente falando sobre isso. Porque quando eu estava na graduação, minhas primeiras palestras, as minhas primeiras, assim, digamos, primeiros compromissos de maneira profissional mesmo, como advogada, foram a partir das minhas pesquisas na graduação. Foi a partir do TCC que eu consegui um mestrado, preparei o projeto e ingressei muito cedo no mestrado. É a base que já veio com essa base e que te ajudou, né? Exatamente. Tá tudo conectado, tá tudo conectado. E a gente aqui da área jurídica, assim, vou falar contigo de maneira muito tranquila, acaba que quando a gente consegue ter publicação no currículo, quando a gente se propõe a estar trabalhando com outras áreas do conhecimento, isso também facilita a nossa carreira, ajuda a gente a crescer. Né? Surge oportunidades, né? Com certeza, isso é uma referência. Para quem está meio perdido aqui, professora, explica pra gente o que é TCC. Afinal, o que é TCC? O que é monografia? Para que isso serve? Onde vive? Onde come? O que é isso? Bacana. Olha, TCC, como a sigla, né, ela trabalha de conclusão de curso. Então, é aquele momento que, ao final do curso, a gente vai conseguir entregar um resultado, digamos assim. Então, cada faculdade, ela exige um tipo até diferente de TCC, é possível. Então, assim, tem faculdades que não no direito, por exemplo, que exigem, às vezes, entregar uma maquete. Imagine, você, teu TCC, você entregar um produto, que não necessariamente o pessoal de moda entrega muitas vezes aqueles desenhos, os croquis, enfim. No direito, o mais comum é você entregar um artigo ou uma monografia. Então, no Brasil, existem várias regulamentações para isso, mas via de regra, na maioria dos cursos humanas, datas e saúde, a gente tem uma monografia ou um artigo. Uma monografia ou um artigo, né? Para vocês que estão aí conosco, comente aqui qual que a sua faculdade exige.
monografia, TCC, artigo, até para a gente direcionar melhor para poder te ajudar mais, né, professora? Isso, e se tiver também alguma dúvida específica que eu possa auxiliar, eu fico à disposição também. Lá na página a gente trabalha muito com essas dicas, com essas orientações bem específicas de TCC mesmo, para que vocês tenham tranquilidade e seja um processo, sim, eu não posso dizer tranquilo, mas o mais natural possível. Possível, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo o meu TCC, a primeira dúvida que eu acho que vem é qual tema? Do que eu vou tratar? O que eu vou falar no TCC? Tem aquela da problemática, a gente precisa resolver, precisa dar uma resposta, o tema tem que ser relevante, tem que ser um tema atual. Qual a dica que você dá para a pessoa que está perdida, não sabe qual tema escolher, onde ela acha temas, onde ela acha essas opções? Excelente pergunta. O tema talvez seja um dos pontos. O tema e a definição do problema da sua pesquisa são, assim, essenciais para começar mesmo. Então, gaste um tempo de maneira mais tranquila para você olhar o tema que tem conexão com o que você gosta de estudar, gosta de ler, porque você demorar um tempo aí com o TCC na mão na faculdade. Tem faculdade que tem TCC 1, TCC 2, tem faculdade que tem TCC 1, 2 e 3. Então, assim, é bom gostar do tema, tá? É bom ter uma afinidade. Você não vai se envolver, eu gosto de falar assim, você não vai se envolver emocionalmente com esse tema. Sim, eu tenho algumas restrições quando a pessoa tem muito vinculação emocional com aquele tema. Quanto mais vinculação emocional, mais difícil de você lidar com esse tema. Vou dar um exemplo. Eu tive uma aluna que ela queria falar sobre TCC e a partir de direito e suicídio, algumas questões, assim, lá no direito penal. E ela teve um caso desse na família. Aí eu orientei, falei pra ela assim, olha, toma cuidado com o tema que você... É um tema atual relevante? É. Faz sentido? Faz. Mas você vai conseguir sustentar isso no longo prazo? Não, assim, minha sugestão é não criem problemas para vocês mesmos nesse processo. Leva para o lado pessoal, né? Acaba levando. Isso acontece muito, eu vejo muito isso. A pessoa que tem um certo problema, ela quer tratar daquilo para conhecer. É bom que a pessoa estude e conhece. Mas será que é bom envolver essa parte psicológica para o seu TCC, para a sua faculdade? Será que é a hora, né? Tem que analisar tudo. Exatamente. Eu tenho um curso que fala que chama Método de TCC e lá eu ensino o pessoal a aplicar os 5 filtros para a escolha do tema. O que é isso? É você entender se o tema, ele realmente, eu tenho condição de tempo, até mesmo tempo mesmo, porque às vezes o aluno tem 2 meses para entregar, procrastinou, tá lá ainda escolhendo o tema, 2 meses para entregar. Aí eu vou escolher um tema que é totalmente sem material de estudo, que ainda é muito novo, que eu já preciso de campo. Não, gente, você vai escolher um tema mais pertinente à sua realidade no momento. Então tem alguns pontos que dá para nortear a escolha desse tema. Você olhar o tema, as condições do seu tempo, as condições pessoais que você tem para cumprir aquilo. Eu gosto muito de chamar assim, o repertório que você tem. Ou seja, eu tenho leituras o suficiente sobre isso, porque TCC eu vou ter que produzir um conhecimento novo praticamente ali, né? Então, quanto mais repertório, mais leituras eu tenho sobre aquele tema, é melhor que eu me aproxime mais dele mesmo, já escreva sobre ele direto, por exemplo. Fora isso, uma dica bacana quem tá assistindo para dar para vocês é... Eu gosto muito de duas, na verdade, vou dar duas em uma. Pesquise na BDTD, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. A BDTD, ela compila, ela tem várias produções de mestrado e doutorado, tá? É uma publicação stricto sensu, não é de graduação, tá? Ela já é da pós-graduação de mestrado e doutorado. Mas ali você consegue perceber como a publicação nacional ela está em andamento. Então você observa quais são as publicações sobre essa área. Digamos que eu gostei de direito penal. Aí eu boto lá, direito penal na BDTD e vejo o que aparece nos últimos 5 anos. O que está publicando, né? O que o pessoal vem publicando recentemente. Exato. Muito bom. Um banco de dados, então, com esses temas, com as publicações atuais, para a pessoa ver o que ela tem uma familiaridade, o que ela acha interessante. Muito bom. E já ajuda. Um outro ponto que eu falo bastante, converse com especialistas. Então, assim, se eu já entendi, uma matéria que eu gosto é direito empresarial, exemplo. Não que eu goste, é exemplo, tá? É raro quem gosta de direito empresarial, né, professor? Não é minha praia, assim, não é muito a minha praia. Embora eu até estude alguns pontos de societário, por exemplo, mas não é, assim, uma coisa que eu ame, né, morra de encantamento. Prefiro a parte dos crimes digitais, por exemplo. Mas, quando você se aproxima, você tem um tema, definir aqui que eu gosto de direito empresarial. Vi que tem lá título de crédito, algo que é interessante, tem alguma questão recente, uma polêmica recente nisso, um julgado que está em comento, enfim. Aquilo me chamou a atenção. Vê um professor, escolhe alguém que é referência já consolidada naquela área e faz algumas perguntas para ele, troca uma ideia, bate um papo, abre essa boca, mulher e homem do céu, né? Vai trocar uma ideia com os professores, porque quem está na área já há mais tempo vai conseguir ver coisas que você ainda não vai ver. Não tá. E hoje tem tanta informação também na internet, né? Igual seu perfil é maravilhoso, várias dicas ali que a gente consegue encontrar. Então tem material, tem conteúdo bom para quem quer, né? E uma coisa também, professora, que eu lembro muito para quem está começando, isso aconteceu comigo também, é quando a gente está ali, cara a cara com o computador, teclado na mão, e agora? Se é meu tema, decidir como que eu começo o bendito TCC, porque parece que você fica ali olhando para o computador, e agora? Como que eu escrevo a primeira palavra? Como que eu começo? Acontece muito essa dúvida dos alunos, né? Imagino que a professora receba isso muito. Como que eu começo a entrar em prática? Como que eu começo a escrever o TCC? Bacana. Eu gosto de dar 3 conselhos também nesse aspecto. Primeiro, a pré-pesquisa. Gente, sério, essa dica salva bastante gente quando eu falo com isso lá no meu curso, né? A pré-pesquisa é importante. Às vezes você
Geralmente o aluno faz assim, ó, ele elege um dia, hoje eu vou escrever o TCC, e senta, e bota a mão lá no computador para escrever. Não é a melhor maneira de começar. O ideal é fazer uma pré-pesquisa. Então, você vai já colocar no papel separado, assim, tem alguma ideia sobre? Eu tenho alguma hipótese nesse tema? Eu tenho alguma... E aí você coloca e deixa descansar que nem maçã de bolo, sabe? Deixa lá. E vai para a internet pesquisar suas palavras-chave em alguns bancos de dados, por exemplo, no Cielo, no Google Acadêmico, no Dionet, no Latindex, Periódicos CAPES, tem um monte. Eu falo um monte desse lá na página. E aí você vai procurar com as palavras-chave, coisas sobre o seu tema, e você vai começar a baixar esses arquivos que você vai colocando, vai botando uma pastinha no seu computador e vai começar a ler, sim, sabe? Ler e fichar de maneira gradual, de maneira assim, a pouquinho a pouquinho. E aí você vai entender um negócio que eu chamo de estado da arte. Qual é o estado da arte desse tema? O que está acontecendo? O que as pessoas estão falando antes de mim? E aí você começa a articular o texto, falar, aí você começa a juntar os autores, aí você pega o que você deixa lá descansando, que era a sua percepção. Conectar as ideias, né? Tem coerência, exatamente. E tem um mito muito grande no direito, pelo menos, eu lembro muito, de que tem que começar pela parte histórica. A pessoa tem que começar contando como é que foi lá no período do início do mundo todinho e vem contando o que aconteceu. Hoje em dia, eu vejo que a tendência é outra. A pessoa quer chegar e já vê o assunto. Lógico, você começa ali com contexto, né? Mas ninguém tem paciência mais para ver coisa que não existe. Alguns temas, da essência do tema, a parte histórica. Mas ele não é imprescindível. Não é que tem que ter, toda vez tem que ter a parte histórica, né, professora? É que na pesquisa jurídica, a gente tem alguns mitos, assim, você foi precisa. Nós temos algumas circunstâncias, inclusive eu fico meio... Por ter feito pesquisa com outras áreas do conhecimento, principalmente o pessoal de saúde, quando eu vou para a área jurídica, eu falo, meu Deus, o que o pessoal faz aqui? Mas, então, não é obrigatório de vida ter aquela parte... Eu já peguei um TCC uma vez, que o aluno foi no Código de Hammurabi. Aí eu falei assim, meu Deus, tem coisas que realmente não faz sentido, não faz por que tá ali. Só para encher linguiça, né? Tem hora que coloca. Exatamente. Então, é legal visitar a história, fazer um paralelo, traçar, mas tem que ter uma conexão. E quem é que vai te dar esse norte? É o problema de pesquisa. Então, se o seu problema de pesquisa, ele está investigando realmente uma questão que já aconteceu e o reflexo delas no tempo presente, faz sentido você fazer algumas conexões e visitar determinadas parte histórica. Fazer um levantamento, mas tudo em pesquisa tem que ter justificativa e coerência. Então, você tem que justificar por que você está usando aquilo. Por que esse autor não aquele. Por que é importante para o seu tema, né? Que você está abordando. Agora, outro problema também, professora, é referência. Referência é um problema sério para quem está começando, tanto da parte ali de... Porque referência envolve tudo, né, professora? Acaba que envolve a BNT, que é um bicho de 7 cabeças. Por que é um bicho de 7 cabeças para a maioria das pessoas? Porque é uma norma que tem várias regras, ela atualiza, parece que é diariamente a atualização da BNT, é coisa de doido, atualiza assim o tempo todo. E também a gente fica com medo do plágio, né? Se você não faz uma referência boa, se você não sabe colocar ali as normas da BNT de forma correta, o maior medo dos alunos é o plágio. Voltou? Voltou. Como que a gente resolve isso, professora? Eu geralmente dou 2 conselhos. Primeiro, a ABNT, gente, as regras estão escritas. Você não precisa decorar, tá? Então, assim, isso de ficar se preocupando com a ABNT como se fosse... A ABNT é apenas normalização, padronização. Então, você, inclusive, pode pedir para alguém, no caso, pagar alguém para fazer a padronização. Não vai pedir para escrever por você, que é aí que está o nó da coisa. Mas para formatar, revisar a ABNT, é super válido. Então, não faz sentido muito você ficar ali se matando com a BNT. Mas algumas regrinhas que são na hora do procedimento, na hora que você for escrever, são interessantes que você tenha em mente. Por exemplo, saber que a fonte é ou Arial ou Times, você saber que o espaçamento entre linhas é 1,5, você saber que citação direta tem que ter a página do artigo, tudo isso lhe facilita na hora de montar o trabalho. Então, as bem básicas da BNT, né? Pelo menos a básica tem uma noçãozinha, né? Porque eu lembro que para a dificuldade da maioria dos colegas ali, no jurídico mesmo, era, por exemplo, preciso citar uma doutrina, é um tipo de citação. Preciso citar um artigo, é outra forma. Preciso citar um site, é outra forma. Então, a depender da fonte, existem normas e regras diferentes, né, professora? Então, tem que estar antenado com isso aí, né? Quem não tem uma ajuda, né? Às vezes nem é todo mundo que tem condição de estar contratando alguém para fazer e tem que se virar também, né? Mas é isso, sabia que a maioria dos alunos nunca nem olhou a norma como é que é. Então, assim, a NBR, né? Porque assim, a ABNT, ela tem a norma, e são as NBRs. E a ABNT não padroniza só a TCC, não, viu? Ela tem vários padrões para um monte de outras várias coisas. Então, assim, você vai pegar a NBR, quem tiver curiosidade, vai lá. Acho que a que fala de referência é a 6023, salvo engano, assim, que são várias. Para cada coisa tem uma norma. Então, assim, pega lá e dá uma olhada, você vai ver que tá descrito como fazer. Eles dão exemplos. É bem pedagógico, é bem didático, assim, um negócio bem detalhado. Então, quem tiver interesse, vai no site da própria BNT, vai no site, pega e baixa a norma e você vai ter lá um manualzinho de como colocar aquilo na norma correta. Então, eles são bem, sim, é bem usual. E para quem tem interesse, quem deseja contratar um profissional,
A professora indica alguém, geralmente tem um pessoal que trabalha, você mesmo faz. Fala aí um pouquinho pro pessoal que está precisando desse serviço, que tem um interesse. Eu tô, inclusive, com um problema com relação a isso. Eu não faço formatação hoje, por conta da minha agenda. Né? Eu não tenho condição zero. Eu ainda advogo. E ainda faço doutorado. Então, assim, Nossa. Condição zero de fazer a formatação. Eu tenho pessoas que eu indico, né? Elas não estão online, mas quem quiser pode te mandar aqui. Aí eu indico quem pode te ajudar com esse aspecto. Tem uma indicação, né? Que pode fazer. Hoje, meu trabalho, ele tá muito mais voltado para orientação mesmo, com o método, porque eu desenho um método que você faz em 30 dias. É basicamente isso. É fazer o TCC em 30 dias, né? Então, eu pego o meu conhecimento, tudo que eu já fiz, que eu já sei, eu sou avaliadora de banco, então eu meio que antecipo algumas coisas para o aluno, já deixo tudo estruturado, passo a passo. No dia 1 você faz isso, no 2 você faz isso, com aula em QR Code, tudo no cronograma mesmo de estudo. Se não tem cronograma para ver, pronto, é o meu cronograma do TCC. Muito bom. E o plágio, professora? Desmistifica aí um pouquinho o plágio, danado do plágio. O plágio ele vem muito em razão do não saber citar. Então, existem plágios que são até acidentais por desconhecimento mesmo. A pessoa nem tinha a intenção de fazer. Talvez esse seja o medo da maior parte dos alunos. Nem tinha a intenção de fazer aquilo, mas não sabia citar. Então, solução para plágio não é nem detector de plágio. Porque isso é possível, existe. Eu vou falar aqui das ferramentas que exigem, mas a solução primeira é você saber citar. Então, saber o que é citação direta, saber o que é citação indireta, quando usa cada coisa, saber que citação direta tem que ter aspas quando ela vai dentro do texto, saber quando ela ultrapassa lá o número de 3 linhas, você precisa recuar ela na margem 4 do texto. Então, coisinhas assim, importantes saber. Por isso que é legal ter um acompanhamento nesse ponto, ter um manualzinho, ter o curso, para você ter essa noção. E não é nem caro, viu, gente? Eu vou dizer que é bem acessível o cronograma. Então, assim, você pega e já sabe ali o que precisa ser feito. Então, plágio, você foge dessa forma, entendendo a lógica de como... Da citação, né? Na dúvida, deu crédito lá para a pessoa. Não vai, né? Copiar o negócio do coleguinha. Vai dar o que se inspirou nas palavras do outro. Dá o crédito, não custa nada, não vai cair a mão, né? É legal dar o crédito intelectual das pessoas. Com certeza. E, professora, você tem alguma indicação de como escolher o orientador? Eu vejo essa dúvida também. Qual orientador eu vou escolher? Será que eu escolho o que eu tenho mais afinidade? Às vezes o que eu tenho mais afinidade, ele já não é da matéria, ele não tem tanta especialidade nessa matéria. Tem orientador que eles são mais dispostos a ajudar. Tem outros que não gostam muito de ajudar, não tem tempo, não está muito interessado. Qual o tipo de orientador que a professora acha que é o orientador ideal, assim, para o aluno, o melhor? Eu já posso ser muito terrivelmente honesta aqui. O melhor é não depender de orientador hoje no Brasil. Não depender. Não depender. Vou explicar esse meu posicionamento, porque ele gera polêmica. O melhor é não depender. Por quê? Cada dia mais a figura do orientador raiz tradicional, aquele que orienta o aluno, pega na mão, está cada vez mais escassa no Brasil, por conta da formatação que as faculdades têm escolhido. Raras são as vezes que a faculdade remunera um professor para lhe orientar de fato. Então, a maioria arruma um tutor, sabe? Só para dizer ali mesmo, né? Exatamente. Agora tá a maioria online, você manda o trabalho, você nem vê a cara da pessoa, não sabe quem é. Não que não possa, né, fazer online, eu gosto do meu trabalho online, mas a forma do procedimento é muitas vezes impessoalizado. E o nome daquela pessoa, daquele tutor, acaba indo no trabalho do aluno ainda. Sim, então, assim, o nome vai para publicação e tudo, tem relevância. Essa coisa do orientador, ela é muito mais forte no mestrado e no doutorado, porque nós temos orientadores, ministros do STF, ministros do STJ, e que para essas pessoas é relevante ter um nome forte desse na sua publicação, no seu artigo. Coisa que na faculdade não é tão comum, né, professora? Por isso que eu falo, esse ponto, e complementando só essa opinião que eu falo que ela é geral da polêmica, que é melhor não depender, porque é importantíssimo que a gente dê um passo atrás e comece a entender como pesquisa, com autonomia mesmo, algum ter autonomia de entender como pesquisa e não ficar refém esperando orientação por conta dessa precarização que temos hoje no ensino na parte de graduação. Mas, em condições normais de pressão e temperatura, respondendo a sua pergunta, né? O que seria mais ideal? Digamos que eu tenha uma pessoa, um orientador para escolher. Olha que dádiva divina, que bênção. Eu tenho um orientador para escolher. Qual seria o melhor, né? Então, eu já, e partindo também do pressuposto que o aluno já sabe o mínimo do que ele precisa fazer. Porque um erro também é esperar que o orientador lhe oriente do zero. Às vezes o aluno pensa que o orientador vai ensinar a fazer um problema de pesquisa e não vai. E isso vai, você tem que basicamente já chegar para ele sabendo, por conta da matéria, tem que aprender isso na matéria em TCC, né? Que a maioria não leva muito a sério, ou por conta da corrida do dia a dia acaba não se dedicando àquilo, faz para passar apenas. Essa é a realidade. Eu já dei aula muitos anos de graduação. Muitos anos no sentido de eu sei que sou jovem, mas eu dou aula quase 8 anos. Então, assim, é isso, né? Desde que eu entrei para o ensino superior, eu vejo essa dinâmica. Então, é interessante que o aluno saiba o que fazer até para poder perguntar e interagir com esse orientador. Porque o orientador, ele orienta conteúdo. Ele vai lhe dizer, olha, vê essa referência aqui, busca uma outra... Eu já tenho uma experiência com isso aqui, sei que esse recorte é mais apropriado para você. Isso é orientação. Né? Uma orientação já nesse sentido, com certeza. E quanto à publicação
já estamos no final, já chegamos ali, e a publicação desse TCC. Qual a relevância dessa publicação? Para que serve uma publicação? Por que é bom ter uma publicação? E como o aluno pode tentar essa publicação? Nível de dificuldade, revista 1, revista, quais tipos de revista que tem? Explica um pouquinho desse tema que tem poucos alunos têm conhecimento sobre isso, acham que não vai ter efeito esse TCC é só para passar e que a gente sabe que não é verdade. Esse é um tema que, para mim, é muito especial, o tema de publicação, porque eu sei que foi a diferença que fez na minha carreira, totalmente, com muita honestidade. Então, assim, publicar hoje, você pegar o TCC, fazer uma pesquisa séria, uma pesquisa interessante, que atenda a um contexto, né, que sirva a pessoas, ao coletivo, que você tenha um contexto, é uma pesquisa que merece ser divulgada. E mesmo que sua pesquisa não esteja assim, nossa, vou mudar o mundo com a minha pesquisa, né? Não é isso. Não é só isso. A gente quer que tenha algo que seja relevante, tenha impacto. Mas é muito importante que você entenda que sua pesquisa ela é importante naquele contexto e que você precisa dar visibilidade, publicidade para ela. E como é que acontece isso? É publicando. E existem 3 veículos básicos de publicação. Primeiramente, você pode publicar numa revista, você pode publicar num livro, um capítulo de livro, ou, né, na verdade, como é graduando, seria um capítulo de livro mesmo, ou até em eventos que tenham anais, que tenham registro. Agora, se você está sozinho, realmente é mais difícil publicar sozinho. Você publica em revista, a maioria das revistas não aceita graduandos. Estou falando aqui de maneira bem aberta para quem interessar essa informação. Então, a maioria, você vai tudo empolgado, vou publicar, arruma uma revista e vai lá, toma um não, vai ser rejeitado. Por quê? Porque algumas vezes é interessante que esse graduante seja acompanhado de um mestre, doutor. As revistas científicas pedem essa supervisão da pesquisa por várias razões, que aí não convém entrar aqui agora com todo o tempo também. Mas aí é mais difícil. É impossível não, mas é bem mais difícil. O segundo, que é o capítulo de livro, é bem mais tranquilo. Por quê? O capítulo de livro é a iniciativa de um professor, por exemplo. Eu faço muito isso, que inclusive estou até com chamada aberta. Quem quiser pode me chamar no direct e perguntar para uma ideia sobre isso. Eu estou organizando um livro agora que chama Educação Científica na Era Digital, onde abre um edital mesmo de publicação e os alunos participam. A gente vê, por exemplo, você arcar com o valor todo do livro, que seria muito mais caro. Uma pessoa publicar um livro sozinha é caro hoje no Brasil. Você divide esses custos entre os autores. Então, cada autor paga um pedacinho desse livro. Do livro. Aí fica por capítulos ali, né? E tem um livro publicado, né? Exatamente. E esse efeito de ter um livro publicado é muito bom, porque alguns concursos públicos dão como título a publicação em livro. Exatamente. E alguns editais de concurso aceitam que essa publicação seja em coautoria, mais de um autor participando. Então, imagina, você já vai sair ali com seu título para o concurso que você for prestar. Você já está na frente de vários candidatos, porque a gente sabe tanto que é difícil ter um título. Você tem que fazer mestrado, você tem que fazer doutorado. Nossa, só quem já passou por isso sabe. E se você já faz isso desde cedo, desde novo, com essas técnicas aqui que a professora está ensinando, que é uma forma mais rápida, mais barata, e você já chega lá na frente, não quem deseja prestar um concurso público que exige título, dá uma olhadinha nesse tema que vale muito a pena. Total, tem que tomar alguns cuidados só. Por exemplo, esse livro que eu estou organizando está com chamada aberta agora. Ele tem registro, ele tem conselho editorial, é organizado por alguém que tem titulação, então não é qualquer livro que serve também. Então, assim, vou juntar aqui e fazer, não, tem toda uma organização científica por trás, o conselho editorial, validação, registro ISBN, como eu tô falando para vocês. Então, toma cuidado só para não ser qualquer livro, na hora você vai se frustrar. Tem que procurar as normas certinho. Isso, organizar. E, professora, a gente está chegando aqui ao finalzinho da nossa live e eu gostaria de fazer uma pergunta. Se você pudesse dar uma dica, e eu sei que é muito difícil, mas se você pudesse dar uma dica para quem está nessa fase, quem está preparando o TCC, quem está começando agora a sua monografia, qual dica seria essa? Uma só, né? Para quem está começando. Já assim, você tá agora, colocou o pezinho lá na cadeira de TCC, de monografia, e quer uma dica que pode ajudar a começar, que pode dar um norte, uma direção, para ajudar nossos queridos ouvintes aqui. Saiba quanto tempo você tem e tenha um planejamento eficiente de acordo com esse tempo. Então, não adianta viajar muito. Se você está com pouco tempo e tem que terminar logo, tem que ter um planejamento eficiente para atender a isso, para você não afetar o psicológico. Porque quando você vê o prazo acabando, você começa a entrar em desespero, aí abandona a matéria. É essa hora que é mais difícil para o aluno. Então, tenha um planejamento coerente, um cronograma coerente de acordo com o teu tempo e o teu prazo. Acho que é a orientação assim, que mais ajuda. Se for uma só, seria essa. Não, com certeza. Professor, tem vários temas que eu quero tratar. Nós, com certeza, faremos outras lives. Tem temas muito relevantes de como conciliar o estudo para o AB com o TCC, como conseguir controlar o emocional na hora da apresentação da banca, que é um tema relevantíssimo. Nós temos vários temas, vamos tratar deles. Vou abrir uma caixinha aqui de pergunta depois para o pessoal para mandar e a gente tratar desse tema no futuro próximo. Eu agradeço muito o convite, você ter aceitado o meu convite, né, professora? Eu vi seu conteúdo
conteúdo. Achei um conteúdo maravilhoso, um conteúdo focado, um conteúdo conciso, um conteúdo que o aluno entende do que se está tratando ali, que deixa confortável. Fiquei muito feliz com a sua participação. Tenho certeza que você ajudou muito e vai ajudar ainda, porque essa live vai ficar aqui salva, quem quiser assistir, quem quiser mandar para um colega que está nessa situação. E muito obrigada por tudo. Me coloco aqui à disposição para o que for preciso. Eu adorei também te conhecer, a internet proporciona essas coisas pra gente, né? Esses encontros que geralmente não aconteceria se não fosse a atuação no digital. Fico à disposição, vamos conversando. Quem puder ajudar nessa internet, melhor ainda. E os alunos merecem essa atenção, merecem esse cuidado. E parabéns também pela iniciativa, pela forma como você conduz, o meu conteúdo é excelente. Quando eu vi o azul lá também, é minha cor, eu falei... Muito obrigada, professora. Agradeço aqui, ó, a Silvana, a professora Jéssica, é um verdadeiro presente para seus alunos. Agradeço a participação de todo mundo, em especial da minha mãe aqui, que está aqui desde o início. Minha mãe adora o tema, né, mãe? Muito obrigada por participar. E uma boa noite para todo mundo. Boa noite, professora. E até a próxima live, com certeza faremos outra. Tchau, tchau.